Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Aleluia. Quero compartilhar essa palavra com você. Quando uma pessoa tem a revelação da graça de Deus, quando o favor de Deus inunda o seu coração, certos sinais serão visíveis na sua vida. Não adianta você entender com a mente, mas você precisa ter uma experiência com a graça. E para você ter certeza que você tem recebido favor, graça, isso muda tudo na sua vida. Quem tem favor tem os céus abertos sobre ele. Quem tem favor tem a mão de Deus estendida por ele. Tem Deus em favor dele. E quando ele é por você, quem será contra você? Você deveria se negar a viver sequer um minuto sem a graça de Deus. Não aceite, não perca, porque ter favor de Deus, ter graça de Deus, é ter o selo do céu, é ter a garantia de Deus, é ter o braço de Deus estendido por você, no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua profissão, na sua saúde. É ter os céus respaldando você, é ter cadeias quebradas, é receber o que você jamais podia merecer, não é? De graça, pelo amor do Senhor. Então, entender a graça, ver o favor, valorizar isso e desejar de todo o seu coração é chave. Mas isso não é um assunto interessante que nós estamos ministrando, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação completa da nossa vida. Quem está me entendendo? Portanto, você deveria ansiar por isso. E talvez você fale, não, pastor, eu já sei, eu já tenho. Ok, eu vou te dar quatro coisas que provam se você de fato já tem recebido a graça de Deus. E se isso não tem acontecido com você, hoje é dia de você experimentar dessa graça. Amém? Mas é uma boa maneira de você avaliar se realmente você tem recebido. Porque ninguém pode ter um encontro com a graça de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Você precisa entender que existem dois princípios de vida. Ou você vai viver por um ou pelo outro. Não tem meio termo. Ou você está na lei ou você está na graça. Não é possível misturar os dois. Pastor, mas o que significa de uma maneira prática? Viver pela lei, em primeiro lugar. Segundo a lei, você obedece os mandamentos e então você é abençoado. Você cumpre todas as exigências colocadas na palavra de Deus. Se você não falhar em nenhuma delas, então você vai poder receber a bênção que você está buscando. A lei, então, ela está baseada na sua própria obediência ou no seu próprio merecimento. A lei funciona pelo princípio do merecimento. Eu sou uma pessoa correta, eu sou um bom dizimista, eu sou um bom filho, eu faço tudo certo, eu sou um bom aluno, eu sou trabalhador, então eu mereço arrumar um bom partido, arrumar um bom emprego, né? Mereço isso, mereço aquilo. Isso é lei. É quando você faz para merecer. Todas as vezes que você tenta, no entanto, se relacionar com Deus, confiado no seu próprio merecimento, então você está na lei. Qual que é o problema disso? O problema disso é que nós nunca chegamos no ponto de realmente cumprir a lei de Deus. Por isso é que a lei traz condenação e consequentemente maldição. Porque quem resolve relacionar com Deus na lei, a lei dizia o seguinte: se você cumprir todas as condições, fechado, eu te abençoo. Mas, se você quebrar um mandamento, você recebe maldição. Esse é o problema.
Então você está pensando que relacionar com Deus com base na lei é ser um bom cidadão. Não, é com base na lei de Deus. 613 mandamentos do Velho Testamento, que são os detalhes dos 10 mandamentos. Só que não é apenas cumprir os mandamentos, é nunca falhar em nenhum deles, nenhuma vez. Porque se falhar a Bíblia diz que falhou em todos. Então, essa é a condição. A condição diz: cumpra que eu te abençoo, não cumpra que eu te amaldiçoo. Que horror. Como ninguém pode cumprir, porque quando você chega no não cobiçarás, já era, né? Aí você fica mal, você fica condenado. Aí você vai orar, você vem receber uma oração, e o pastor pergunta: você crê que Deus pode? Você crê, você diz sim. Aí eu falo: você crê que Deus quer te curar? Não sei. Por quê? Não sei se mereço. Mas não merece, porque você não cumpriu as condições. Então isso é lei, é relacionar com Deus nessa base. O princípio da graça, no entanto, é o favor imerecido. É Deus abençoando o bandido. A loucura, eu vou ser extremo, só para você entender o que é graça. Graça é o seguinte: eu peguei o ladrão roubando meu carro, no flagra, junto com a polícia, e a polícia rendeu ele. Lei, está preso, isso é lei, ok? Justiça, está roubando, pego em flagrante, lei. Segunda opção para esse bandido: misericórdia. Some da minha frente. Policial, faz de conta que eu não vi. Você some daqui, que a arma está apontada para você. Corre, meu filho, que eu não vou te prender não. Vai, some daqui. Isso é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É eu não dar o que ele merece. O que ele merece segundo a lei? Cadeia. Misericórdia é não dar o que ele merece. Então ele merecia ser preso. O que a misericórdia faz? Some daqui. Vamos para a terceira opção: graça. Está preparado para me apedrejar? Eu não vou te prender. Eu não apenas não vou imputar para você o seu roubo, como eu vou te dar o meu carro. Dá seu nome aí que eu vou preencher o recibo. Tem gente me olhando assim e falar: você enlouqueceu. Que coisa mais louca. Agora você está entendendo a graça. A graça de Deus é loucura para os que se perdem. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. O problema é que você não sabe que você é bandido. Você acha que você é bonzinho. Mas a Bíblia diz que na sua carne não habita bem nenhum. Tudo de ruim está nela. Na minha também. Deus jamais poderia nos abençoar. Então Deus, Ele não é justo não. Ele é mais do que justo. Ele é misericordioso. Ele é mais do que misericordioso. Ele é gracioso. Na sua justiça, Ele não deixou o seu pecado impune. Ele se fez homem e foi para a cadeia no seu lugar. Você roubou, eu roubei, nós quebramos a lei. A justiça tem que ser cumprida? Tem. Espera aí. Graça não é empurrar para debaixo do tapete, não. A justiça tem que ser cumprida. Deus é reto juiz. Você roubou, quando a polícia te pegou, Deus desceu e falou: não, é verdade, roubou, tem que ser preso. Me leva no lugar dele. Ele cumpriu. Depois ele fala: o que o senhor quer? Perdoa? Perdoa, está aqui o sangue, está pago, está perdoado. É um ladrão perdoado, pode ir embora. Aí Jesus falou: não, espera mais. Além de ser um ladrão perdoado, eu quero agora manifestar a graça. Eu vou ressuscitar, e ele vai ressuscitar em mim como um novo homem, e diante de mim como um juiz. Ele nunca fez nada. E mais, eu o adotei como filho. Além de não ser um bandido perdoado, além de não ser um bandido condenado, nem um bandido perdoado, eu apenas agora esqueci e transformei esse bandido num filho herdeiro de tudo que eu tenho. E ele pode levar o carro.
Que loucura. Isso não existe, pastor. Aqui na terra não. Mas isso é graça. É Deus dando tudo para quem merecia o pior. Eu sei que a gente tem dito que graça é Deus dando tudo para quem não merece. Eu vou piorar, vou melhorar essa frase. Graça é Deus dando tudo para quem merecia o inferno. É o extremo da loucura. Isso chama-se evangelho. Isso chama-se amor inexplicável. Ah, mas eu errei muito. Aqui muito errou, muito perdoou. Muito amor. Quando você entende isso, você compreende o amor de Deus. Enquanto a lei está baseada no merecimento, a graça é o oposto. É um outro paradigma de vida, outra maneira de pensar a vida e se relacionar com Deus. A lei é a demanda de Deus sobre mim, mas a graça é o suprimento de Deus. Lei é o que eu tenho que ser para Deus. Graça é o que Ele é para mim. Quem está me entendendo? Diga, lei é o que eu tenho que ser para Deus. Graça é o que Ele é para mim. A graça, a lei é o que eu tenho que fazer para Deus. Diga, lei é o que eu tenho que fazer para Deus. Graça é o que Ele fez por mim. Fica bom ser crente assim? Você percebe por que as pessoas têm arrepio de igreja? Porque não estão pregando o evangelho. Estão falando de outra coisa. Estão cobrando os homens um monte de coisa que ninguém dá conta de fazer. Mas quando você entende que tudo é Ele que faz. Ah, pastor, então vai viver de qualquer jeito? Não. Você sabe o que é a graça? É que Deus te aceita do jeito que você é. Mas vai te deixar do jeito que Ele é. Pela força do braço dele. Porque quem muda você é Deus. Você não se muda. Não é pela sua força. Não é no seu braço. É pelo amor dele trabalhando dentro de você. Você não vai ficar igual. Você não vai querer ficar aprontando. Porque você cada dia mais vai se parecer mais com ele. E você vai perceber que isso é bom. E isso é maravilhoso. Na graça eu recebo sem merecer. Eu não trabalhei, o Filho de Deus trabalhou por mim, mas eu recebo o salário como se eu tivesse trabalhado. Na graça, nós apenas falamos com o Pai sobre tudo que nós precisamos. Preste atenção, na graça você não tenta fazer nada. Você fala com Deus sobre tudo. Então, alguém te cometeu uma grande traição, e você está com muito ódio, vontade de matar. Você não tenta não matar. Você não tenta perdoar. Sabe que a graça, você fala para o Pai que tem uma coisa muito ruim dentro de você, que você está com vontade de matar. Tem coragem de falar para Deus? Deus já sabe, mas Ele quer que você fala. Eu queria matar, eu queria que sumisse da minha frente. Eu estou com muito ódio, eu sou mau, mas o Senhor é bom, e isso está me fazendo mal. Senhor, eu não mereço, eu não sou capaz. Tira essa maldade de mim. Puf. Você não dá conta de resolver um pecado que você está cometendo constantemente. Você não quer, você fica mal, mas você cai. Você tenta, você faz jejum, você faz promessa, você pede para alguém te ajudar, você vai no médico, você, sei lá, nada resolve. Isso é lei, é você tentando se libertar. O que é graça? É falar com o Pai. Pai, eu estou preso nesse pecado. Eu não consigo resolver isso aqui. Isso não me faz bem. Mas o Senhor já morreu na cruz e pagou os meus pecados. Me liberta. Faz o que eu não posso fazer. Me livra da minha tentação. E de repente, quando você menos espera, uai, o que está acontecendo? Parece que eu venci. Você nem viu, porque a graça de Deus operou na sua vida. Milagre, isso é graça. É você falando com o Pai. O merecimento é o que traz a maldição.
Eu sei que você pensa que o problema de tudo é o pecado. É claro que o pecado é ruim, é claro que o pecado traz consequências, mas não adianta pregar contra o pecado diariamente ou diretamente. Por quê? Porque o amor e a graça de Deus, quando você entende que você é amado, você vence o pecado. Você vence porque o amor de Deus é muito maior do que o pecado, muito mais prazeroso do que o pecado. O pecado não é mais o problema, porque isso Jesus já pagou e te dá poder para vencer. Merecer é o problema. A justiça própria tem o poder de fechar o céu sobre a sua cabeça. Esse é o problema. Todas as vezes que você tem razão, você caiu na justiça própria. Então, você fez tudo que a sua mãe mandou. Você limpou a casa, você estudou, fez tarefa, tirou nota azul na prova, obedeceu. Mas agora você quer fazer uma viagem e sua mãe e seu pai falou, não vai. Aí a revolta adolescente sobe. Poeira ninja, tim. Aí você pega e conta para o seu amigo. Meu pai falou para mim que se eu me comportasse bem, ele iria me dar a viagem. Ele tem dinheiro. Eu tenho arrumado a casa. Eu tirei nota azul em todas as matérias. Eu fui aprovado. Eu faço tudo lá em casa. Eu até ajudo a cuidar dos meus irmãos. E agora ele simplesmente falou que não está sentindo, não vai me dar. O que você acha, amiga? O que a amiga vai falar? Você tem razão. E aí, porque você tem razão, você perdeu o favor. O céu fechou na sua cabeça. E aí você revolta. Você fala, então já que é assim, não vale a pena ser uma filha que vale a pena, correta. Eu vou chutar o balde, eu vou para a balada, vou enfiar a cara nas drogas, eu vou sair da igreja só para mostrar quem eu sou. Aí se arrebenta, fica viciada, acaba se engravidando, traída, destruída, tudo porque revoltou. E porque perdeu o favor. Não tem mais a bênção de Deus. Pastor, mas ela não tem razão? Tem razão. Como é que seria então? Quem quer ficar no favor, abre mão da razão. Como que é isso, pastor? Ela olha na ótica correta a vida. Ela pensa de maneira correta. O pai diz, não, pensei melhor, você não vai não. Em vez de revoltar, ela entende que jamais, por causa do pecado na sua carne, jamais merecia nem sequer ter família, para começar a conversa. Merecia morar na rua. Merecia não ter pai nenhum. Muito menos ter um pai que dá casa e comida e cama para você dormir. Muito menos ter um pai que para tudo para te dar uma bronca e não te entrega para a polícia. E virar um marginal, perdido. Não merecia nada, mas recebeu uma mãe que cuidou no ventre, as noites em claros, te deu escola, te deu roupa. Não merecia nada, está pegando boi. Quanto mais uma viagem. Mas o que eu fiz, querida? Porque a sua amiga vai falar, não acredito que seu pai fez isso com você. Isso é injustiça. Você vai falar, não é injustiça não, porque eu não merecia jamais ter o pai e a mãe que eu tenho, que paga comida para mim todo dia de graça, casa, comida e roupa lavada de graça, escola de graça, cuidou de mim de graça, passou noites acordados comigo de graça. Eu merecia o inferno, porque em mim não habita bem nenhum. Eu merecia ser alguém que mora na rua, sem família. E Deus me deu a graça de ter uma casa. Então eu sou grato eternamente. Não há nada que eu sirva ao meu pai que vai pagar o que ele fez. Eu sou eternamente grato. O que é uma viagem para mim? Deus que me livre. Ninguém consegue nem dizer amém, você vê. Está tudo travado.
Por quê? Porque você está revoltadinho? Porque você é maravilhosa. E você tem razão. Por isso você não entende porque que as coisas não dão certo na sua vida. Não dá certo porque você tem razão o tempo todo. Você não entende que você não merece. Você ainda está querendo negociar mérito. Você fez da sua casa e da relação com seus pais um tribunal. E você quer pôr na mesa do tribunal os direitos aqui dessa casa. Quando você entra por esse caminho, esqueça, acabou o favor na sua vida. Misericórdia. Sai daí. Para de merecer. Se essa moça tem uma atitude desse jeito que eu falei, de entender que não merece, entender que é muito grata, o coração dela muda, sabe o que vai acontecer? Favor. É capaz de Deus falar para o pai dela, mudar o coração do pai dela, e o pai dela procurar ela e falar assim: eu não só vou te dar a sua viagem, como você pode escolher uma amiga que eu vou pagar para ir com você. E quando você voltar, você vai ter uma surpresa. E quando você chegar, tem um carro zero te esperando na garagem. Agora você fala amém. Isso é favor. Porque você mudou o coração. Quando você muda o coração, o céu está aberto. Mas quando você tem razão, o céu está fechado. Quantos querem favor de Deus? Fala para o irmão do lado: não queira ter razão, queira ser feliz. Então, deixa eu falar rapidamente os quatro sinais. O primeiro sinal de alguém que viu a graça de Deus está lá em Lucas capítulo 7, verso 36. Abre a sua Bíblia lá. Vamos ler a história de uma mulher pecadora. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, quando a Bíblia fala que é pecadora, irmão, é porque era pecadora mesmo. Geralmente eram prostitutas, ok? Geralmente, quando a Bíblia fala assim, era prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Para você entender como que era essa questão dela chegar por trás, é porque naquela época a mesa não era igual à mesa da sua casa. Era uma mesa baixinha, assim, uns 30 centímetros. A pessoa sentava de lado e ficava com os pés para trás. Então por isso que ela chegou por trás. E a Bíblia diz que ela chorava tanto que lavou o pé. Ou seja, ela estava chorando muito, né? Regava-os com as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijando-lhe os pés, e os ungiu com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o considerava, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Porque você sabe, mesmo beijando no pé, quando é prostituta, é constrangedor, né? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Eu não sei se você sabe, em Israel, sempre que alguém chegava em casa, ele vinha, não tinha asfalto lá. Então, era comum que a pessoa trazia água para ela lavar as mãos da poeira, não é? E os pés também, para entrar na casa. Um óleo para refrescar, passava no cabelo, alguma coisa assim. Aquele homem não ofereceu nada. Aí Jesus conta uma história para ele. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. 500 denários denário é o trabalho de um dia. Então um estava devendo quase 2 anos de trabalho e o outro um dia apenas. E o outro 50 dias, né? 10 vezes mais. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou.
Replicou-lhe: julgaste bem, né? Como diz, estou vendo que você sabe fazer conta. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher aqui? Eu entrei na sua casa e, como de costume, que você deveria fazer, você não me deu água para lavar meus pés. Quando a pessoa era muito honrada, não só dava água, quando o próprio servo da casa lavava o pé dela. O camarada nem água ofereceu para ele mesmo lavar. Porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, um ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, né, para refrescar, mas essa com um bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que pode até perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Veja, na vida cristã, tudo é interessante. Por que você acha que o fariseu não fez isso? Ah, pastor, porque ele tinha menos pecado mesmo. Será? Não, é que ele não via o pecado. É muito ruim quando você é cego de si mesmo. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu, porém, te digo, o pior cego é aquele que não se vê. Não havia gratidão nele porque ele não via o pecado dele. Ele era cego. Ele não percebia o quanto que também precisava de um Salvador. Mas preste atenção, na vida cristã, tudo é resultado da gente amar a Deus. Essa é a razão porque os pastores pregam tanto a necessidade de alguém amar a Deus. Quase qualquer coisa pode ser atribuída ao fato do crente não amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento da lei. Ah, por que alguém não oferta? Porque não ama a Deus. Por que alguém não trabalha nas coisas da igreja? Porque não ama a Deus. Não importa o problema, nós temos sempre o mesmo diagnóstico: você não ama a Deus. Porque amar a Deus é o primeiro mandamento da lei. Mas vamos ser honestos, se mandar alguém amar a Deus resolvesse o problema, Moisés seria um avivalista. Amar a Deus é o primeiro mandamento, mas é a coisa mais pesada que tem. Toda lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Mas essas são as 2 coisas mais difíceis de serem feitas, talvez até impossíveis, porque a gente não tem uma chavinha. Decido, vou amar a Deus. Decido, vou amar o meu inimigo. Não funciona assim. E uma vez que você fala: não, mas está certo, tem que amar. Aí você esforça, mas não consegue. Aí você fica condenado. Por ser o maior mandamento, o mais difícil, se torna a maior culpa. Porque você não consegue, ainda que você tenta. É por isso que tem os desviados honestos, que honestamente tentaram amar a Deus, honestamente tentaram ser crente, mas não conseguiram, porque não é possível, e honestamente concluíram que não eram e foram embora, porque não ouviram o Evangelho. Porque ao contrário do que se imagina, não é esse o Evangelho. Infelizmente, a lei não tem o poder de nos fazer amar a Deus, porque nenhum homem jamais cumpriu esse mandamento perfeitamente. Mas hoje, como que funciona então, pastor? Na nova aliança as coisas mudaram. Antes de mandar amá-lo, Deus vem e prova o seu amor para conosco. Então, nós amamos a Deus? Sim. Por quê? Porque alguém mandou? Não, porque eu não consigo. Mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós somos conquistados por esse amor.
Eu sempre ouço que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Essa igreja precisa voltar ao primeiro amor. E você perdeu o primeiro amor. É verdade. Mas você sabe o que significa primeiro amor? Apocalipse fala: tenho contra você que você perdeu, abandonou o primeiro amor. Essa palavra primeiro no original é a mesma palavra que está lá em João, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, sabe o que significa voltar ao primeiro amor? É voltar a lembrar que ele ama você. E não que você tem que amar a Deus. Quando você começa a lembrar, sabe? Então quando a Bíblia está dizendo: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor, Ele está dizendo: eu tenho contra você que você esqueceu que eu te amo. Você esqueceu tanto que você é amado. Por isso que você está passando essa luta, angustiado, porque esqueceu que eu te amo. É claro que nós vamos amar a Deus, irmãos, mas isso acontece não é por causa de um mandamento, por causa de uma lei, mas é porque eu entendi que eu fui tão amado e perdoado. Agora o meu coração se apaixona. Aquela mulher pecadora amou mais, porque foi mais perdoada. Tudo o que precisamos é ter a revelação do tamanho do nosso pecado e de como fomos graciosamente perdoados. Todas as semanas nós precisamos ouvir que a nossa dívida foi paga, foi paga, foi paga. Sempre que nós somos lembrados disso, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Sinal de que alguém viu a graça é que ele sabe que era um grande pecador e foi perdoado de uma grande dívida. Isso é maravilhoso. É quando você tem esse entendimento. Mas você acha que não é pecador? Você acha que não tenha tanta dívida assim? Olha para cá, Jesus falou que se olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Pecados não são cometidos apenas com atos, mas também com desejos. Todo tipo de coisa ruim. Quando você quis matar, você já matou para Deus. Quando você odiou, você já matou. Quando você cobiçou, você já roubou. Se for puxar a lista dessa maneira, é muito pecado. Mas a Bíblia fala que quem muito perdoou, muito amou. Ele pagou a dívida, impagável. E você deveria compreender, porque isso vai mostrar o amor de Deus por você. Quanto mais você entende que é amado, mais você ama. Se você ainda não ama a Deus, é porque você ainda não conseguiu entender a graça. Amar a Deus não é uma obrigação. É só o primeiro sinal de alguém que viu a graça. Porque quem viu tamanha dívida que foi paga, se apaixona. Aleluia. Eu também. Quando você vê o que Ele perdoou você, esse amor toma conta do seu coração. E porque Ele toma conta, você se apaixona. Quem está me entendendo? Então, pastor, então agora eu fiquei mal, porque eu acho que eu não amo a Deus. Então, não se condene. Nessa noite, fala: Senhor, eu ainda não estou te amando, porque eu acho que eu ainda não sabia que eu devia tanto. Revela o quanto eu sou errado, o quanto o Senhor me perdoou. Porque quando você entender esse amor, ele vai brotar no seu coração e você vai se apaixonar. Assim, agora, aquele que vive pelo merecimento nunca tem segurança do amor de Deus, porque tudo depende do comportamento dele. Então, aí, por causa disso, tem dias que ele acha que Deus ama ele, outros dias ele acha que Deus está com raiva dele. O amor de Deus oscila de acordo com o comportamento dele. Se eu faço tudo certinho, eu acho que Deus hoje me ama. Se eu aprontei, eu acho que hoje Deus não me ama. Não, amado, Ele te ama, independente do seu comportamento. E a prova maior é que Ele pagou os seus pecados lá na cruz. Caso contrário, você não tem fé para descansar que Deus está cuidando de você. Porque se Deus só cuida de mim quando eu faço tudo certo, eu estou frito, na maioria dos dias, que eu erro todo dia. Mas se Ele cuida de mim só porque Ele me ama, não importa o que eu faço de certo ou errado, eu tenho fé, eu posso descansar apesar dos meus erros. Quantos dizem amém? Segunda prova de alguém que viu o amor de Deus, está na parábola do devedor perdoado.
aqui em Mateus, capítulo 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Isso dá, a dias de hoje, já vou te dar o valor, 20 bilhões. Era a dívida desse sujeito aqui. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Aqui você já começa a ver uma arrogância, né? O cara estava devendo 20 bi, falou: "Não, tem paciência, eu vou pagar." Não vai pagar nada. Em vez de clamar, já começou errado. E o senhor daquele servo, mesmo assim, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Uau! Saindo, porém, aquele servo, lembra quanto que ele devia, gente? 20 bilhões. Encontrou um dos seus conservos e lhe disse, e que lhe devia 100 denários. 100 denários, trabalho de 100 dias. Um pedreiro aí hoje, servente, talvez ganha, arredondando aí 100 reais, 100, 120, vamos pôr 100. Então 100 dias dá 10 mil. Quanto que o trabalhador devia para ele? 10 mil reais. Quanto que ele devia? 20 bi. Foi perdoado de quanto? 20 bi. O outro devia quanto? 10 mil reais. Só para você ver o dispare, né? Olha, vamos continuar lendo. Então, onde que eu estou? Paga-me o que me deves. Aqui, ok? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, sufocava dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei aquela dívida toda, 20 bilhões, porque me suplicaste. Não devia você igualmente compadecer-se do seu conservo, em outras palavras, que te devia 10 mil reais, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Uau! Não vou aqui entrar no mérito da teologia da dívida que voltou, porque com Deus a dívida paga não volta. O fato aqui é que aqui está um sinal da graça de Deus. Quem não perdoa, não viu a graça. Quem não é capaz de perdoar, não viu a graça. Não viu o tamanho da dívida que tinha. Você está achando que alguém pecou terrivelmente com você porque te traiu. Mas você, seu pecado matou o Filho de Deus, criatura. Você não sabe quanto custa isso. Veja, o problema aqui não é que a dívida voltou, é que ele voltou para a condição da lei. A graça e a lei estão colocadas aqui. É muita graça ser perdoado de uma dívida de 20 bilhões. Impagável. Mas o que será que aconteceu na cabeça desse sujeito que devia 20 bi? Provavelmente ele deve ter falado para o servo, o outro servo que devia 10 mil reais: "Ó, é o seguinte, eu fui perdoado de 20 bilhões, você não precisa jogar isso na minha cara, é porque o meu patrão sabe que eu sou uma boa pessoa. Foi só um probleminha que eu tive. Criou essa dívidazinha de 20 bi. Mas no fundo, ele sabe que eu não sou tão mal assim, que eu sou uma boa pessoa.
O que ele fez? Voltou para a lei. Mas você não presta. Quando ele volta para a lei, Deus não tem como perdoar. Porque se considera bom e perde o favor. O outro não estava pensando assim. Mas aqui está o problema. Quem não perdoa é alguém que não viu o quanto foi perdoado. Ah, mas o fulano me traiu, ciclano me deixou. Mas e você? Qual o tamanho da sua dívida que você tinha com Deus? Você nem sabe o que significa os seus pecados na cruz. Por causa de você, Deus se fez homem. Se reduziu, desceu do maior nível de glória para se fazer homem. E não apenas se fez homem, se reduziu a servo. E não apenas se reduziu a servo, morreu nu, na pior morte que alguém pode morrer, a morte de cruz, a maior vergonha. Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Nós nem fazemos, nossa cabeça nem dá para dimensionar como que é esse negócio de Deus se fizer homem e ir no inferno no nosso lugar. É uma dívida monumental, jamais poderia ser pago. Mas agora você se nega a perdoar quem te traiu, você se nega a perdoar quem te ofendeu, o seu pai que foi embora, alguém que te abusou de você. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. É verdade, eu não sei, mas eu sei o que o seu pecado fez com o Filho de Deus. E eu te digo, não há pecado maior do que esse. Então, quando você entende que foi perdoado de uma dívida incrível. Eu vou contar uma coisinha que eu tenho no meu coração. Eu sei que é ruim falar de si mesmo, mas é mais ou menos por isso que acontece dentro de mim. Volta e meia, irmãos, me abençoam, às vezes eu encontro, ou o próprio pastor Aloysio, eu saio, às vezes eu estou até em viagem com ele, e ele paga a conta para mim, do restaurante. São contas. E a gente vai em restaurante bom. Fica com inveja não. E outros irmãos pagam também. Eu pago também. Eu também muitas vezes pago, outros pagam. Enfim, larga para lá. Mas aí, quando eu recebo, eu sempre dou uma oferta, uma gorjeta para o pessoal que olha o carro. Eu dou. Eu prefiro está entre aqueles que dá a quem te pede. Tem gente que tem uma teoria, né? Não dou dinheiro para quem está pedindo dinheiro na rua porque vai usar droga. É provável, sabe? Mas a vida dele já está tão ruim. Se ele tomar uma pinga com aquilo lá, eu não vou condenar ele, não. Mas eu também não estou entre aqueles que ficam julgando o que ele vai fazer. Vai também que é um anjo, me testando. Você nunca sabe. A Bíblia fala o quê? Dá quem te pede. Ah, pastor, mas tem pedinte demais. Então, ora para Deus te dar muito dinheiro. Então eu sempre dou. Mas eu confesso que quando eu recebo um jantar e alguém paga para mim, eu dou 10 vezes mais do que eu estou acostumado a dar pro vigia. De gratidão, porque eu acabei de receber um jantar. Eu falo, nossa, eu não vou dar o tanto que eu dou. Eu acabei de ser tão abençoado, não gastei um tostão, recebi um jantar tão abençoado, eu vou surpreender ele. Geralmente eles ficam assim. Não vou te contar quanto que eu dou, não. Mas eu abençoo. Eu abençoo, sabe por quê? Porque brota em mim uma gratidão de que eu fui abençoado. Mas o perdão é a mesma coisa. Quando eu descubro tanto tamanho da dívida que eu tinha. Esse é o seu problema. É que você, como diz o pastor Luiz, você está igual aquele pessoal que faz teste por ídolos. Os irmãos assistem ídolos? Vocês não mexem com vocês. Que horror. Então, quando o pessoal faz teste por ídolos, eles saem procurando pessoas que supostamente acham que sabem cantar. Não é? Mas não sabe. E a pessoa se arruma toda e vai lá fazer o teste, porque ela está crente que ela é um ídolo da música. Só que a hora que chega na frente do jurado, você lembra, eles são cruéis. Ele acaba com a pessoa. E a mãe dela, que geralmente vai junto com a pessoa, sai falando mal dos jurados. Porque as duas são cegas. Não teve ninguém para contar para ela que ela não canta nada.
Ela estava jurando que ela é a cantora. Acho que é nada mais angustiante quando todo mundo está vendo, só você que não. Aí me dá uma gastura. A última coisa que eu queria era passar de alguém que está todo mundo vendo que eu não sou e eu estou achando que eu sou. É terrível isso, não é? Mas esse é o problema de muita gente, não vê o seu pecado, não acha que é tão mal assim. Aí ele não consegue perdoar, ele se torna juiz. Ele não consegue perdoar porque ele acha que é bom. Mas no dia que você descobrir todos os marginais que estão na sua carne e que Jesus te perdoou, você não vai ter dificuldade para perdoar. Quando você entende a graça, você vê o pagamento que foi feito dos seus pecados, então você pode perdoar. Quando você entende a graça, entender a graça é ver o quanto eu fui perdoado, porque a dívida era grande demais. Então, nada que alguém faça contra mim é muito. Eu posso perdoar. Quantos podem dizer amém? Está fraco, mas eu estou aceitando. Eu sei que não é fácil falar amém para isso. Eu sei que você pode, como um crente, ficar ofendido às vezes e ter dificuldade para perdoar. Não é disso que eu estou falando. Mas se você se nega a perdoar, você ainda não viu a graça de Deus. Amém, irmãos? Terceiro, você só passar, deixa eu te falar só uma coisa antes de avançar. Olha, isso é uma coisa tão séria. Na igreja que nós viemos, eu não era dessa época, era da época do pastor Aloysio. Naquela época tinha escola dominical, né? Alguém é dessas épocas, escola dominical? Então tinha a professora da escola dominical. E um dia no culto, chamaram os irmãos, porque a professora da escola dominical estava endemoniada. O demônio pegou ela. Aí foram lá, era uma igreja tradicional, não tinha muito costume com esse negócio de demoniado, mas com muita labuta lá, expulsando o demônio, chamou um irmão que entendia um pouco mais, e perguntaram para o demônio, por que ele entrou nela. E pasme, o diabo falou a verdade. E aí, o diabo falou, não, eu entrei nela por causa de uma orelha, que está guardada na gaveta da penteadeira dela, no quarto dela. Aí expulsou o demônio, e aí falaram com ela, irmã, que história é essa? O demônio disse que entrou em você porque tem uma orelha guardada na sua gaveta. E ela, que é isso? Enlouqueceu, ela quis negar. Que da orelha de quê? Não existe isso. Ele falou onde é que está e nós vamos lá ver. E pasme, quando eles abriram a gaveta, tinha uma orelha de um homem lá, seca, numa caixinha. E aí ela contou o que era aquilo. Ela falou, olha, é o seguinte, o meu pai foi assassinado brutalmente, e eu jurei que eu ia vingar. E eu contratei um pistoleiro para matar quem matou meu pai, e eu exigi que ele trouxesse a orelha dele para eu guardar, e todas as vezes que eu lembrasse do assassinato do meu pai, eu olhasse para essa orelha com vingança. E ela guardou isso até o dia que o demônio entrou nela. Porque é isso que o ódio faz, ele atrai a maldição para a sua vida. Mas por que ela não conseguia? Por que ela entrou nisso? Porque não conseguia perdoar. Por que não conseguia perdoar? Porque não sabia que também não prestava. Mas no dia que você entende que você também, que a sua dívida era muito maior, e Deus te perdoou, você vai perdoar também. Amém? Terceiro, penúltimo, já estamos indo para o final. Terceira sinal de alguém que viu a graça de Deus é a história de Zaqueu, o publicano, José Dirceu. Talvez você não sabe o que é publicano. Publicano é um tipo de político bandido que recolhe o dinheiro, né, e faz as coisas erradas. E todo mundo sabe disso. E essa pessoa é execrada, ninguém vai lá na casa dela. Zaqueu era esse tipo de gente. Zaqueu, olha o que diz a história dele.
Lucas capítulo 19, verso 1. Estou encerrando. Entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro. Sicômoro é figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Pois me convém ficar hoje na sua casa. Eita. Você viu? Pastor Aloísio, essa igreja aí de graça. Viu na casa de quem que ele estava jantando? Zé Dirceu. Graça, é isso aí que dá graça. O que você acha que eles falaram de Jesus? Ele foi jantar na casa do Zé Dirceu. Porque só a graça pode entrar na casa de pecadores. Legalistas, santarrãos, jamais falam com pecadores. Eita Jesus. Aí, quando Jesus chegou àquele lugar, papapá, né? Desce aí, vão. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uau! E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, que era o que a lei mandava. A lei mandava, se você roubou alguém, você vai devolver 4 vezes mais. Zaqueu, Jesus não falou nada com ele. De cara ele se dispôs a cumprir a lei e ainda deu metade dos bens. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, Zaqueu era essa pessoa que eu falei, um tipo de gente odiada pelos judeus, coletor de impostos, visto como ladrão, explorador. Ele subiu nessa figueira porque ele desejava ver Jesus, e o Senhor manda ele descer imediatamente para recebê-lo na sua casa. Só o fato dele subir numa árvore mostra o grande desejo que ele estava de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor. E aquela era uma figueira brava. Figueira na Bíblia é sinal de lei, não é? De justiça própria, porque foi a folha da figueira que Adão cobriu o seu pecado. E Jesus estava dizendo para ele: desce de cima da justiça própria e vem que eu vou vem encontrar com a graça. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor manda que ele desce, ele está mostrando que tudo é pela sua graça, porque Zaqueu jamais, ninguém entrava na casa dele. Agora o mestre diz que vai jantar com ele. Veja se não é muita graça, irmãos. Você é um bandido, rejeitado pela sociedade, e a pessoa que todo mundo quer encontrar resolve hospedar na sua casa, sendo que ninguém entra lá. O que é isso? Fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu sou o pior dos piores e o melhor dos melhores quer jantar lá em casa. Meu Deus do céu. Veja se isso não é graça. Não é? Isso é quando o irmão mais feio fica sabendo que a irmã mais linda está apaixonada nele. Ele nem acredita. Ele fala: não, não brinca com sentimento alheio. Eu tenho que falar a sua linguagem de vez em quando, vocês não entendem o que eu estou pregando. Então, o Senhor demonstrou a sua graça entrando na casa de um pecador. Zaqueu sabia disso, e ele foi tocado pelo amor de Deus. As pessoas estavam reclamando, não é? Mas Zaqueu não. Tanto ele quanto todo o povo sabia que ele era pecador. E Jesus entrou na sua casa, fazendo uma grande demonstração de graça, de amor. Lembre-se de uma coisa, olha para cá, lembra que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus sempre vai rejeitar o pecado. Muitos invertem essa ordem dizendo que só experimenta graça depois que arrepende, mas não é verdade. A graça inverte isso.
Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, não a vara de Deus, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O Senhor não exigiu que Zaqueu vendesse os seus bens e desse aos pobres. No entanto, Zaqueu fez isso. Zaqueu apenas por conhecer a graça, cumpriu a lei sem nem ver. Se dispôs a restituir, a entregar. Quando nós cremos na graça, nós nos tornamos pessoas generosas. Um sinal de que alguém viu a graça é que ele não é avarento. Pessoas avarentas ainda não viram a graça. Quem ainda tem luta para dar, ainda não viu o quanto recebeu. Não tem generosidade no coração. E o pior, quando o pastor fala, ele fala: estava demorando. Ainda bem que eu já tirou a oferta, né? Mas tem um cofre ali, ó. Gasofilácio. Você pode ofertar lá, se hoje você vira a graça. É muita graça Deus receber dinheiro sujo. A terra é amaldiçoada, o dinheiro vem dela. Deus jamais poderia receber oferta e dízimo, sabia? Porque Deus não aceita nada sujo. Mas pela sua graça, Ele recebe 10% do seu dinheiro sujo, através da igreja. Os 10 representam o todo, diz a Bíblia. E quando Ele recebe, tudo que Ele recebe, todo leproso que Ele toca é purificado. Tudo que chega na mão dele é limpo. Aqueles 10 que representam 100, pela graça é entregue que ele não poderia receber, e também não precisa, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele limpa todo o resto do dinheiro e tira a maldição. E não apenas isso, tudo que chega na mão dele recebe o poder de multiplicação. E depois você não entende porque quem dá dízimo e oferta é livre dessa maldição e é abençoado. Porque pela graça Deus aceitou o seu dízimo. Você estava achando que estava fazendo favor, né? Não, vou ajudar esta igreja. Olha que loucura que está na sua cabeça. É muita graça Deus aceitar você dar dinheiro aqui. É para o seu bem. É para limpar a maldição do inferno, desse dinheiro sujo que vem do mundo, que estava lá no sapo da boca de um desparte de macumba, pago por um traficante, que depois a macumbeira pegou, comprou pão na padaria e foi parar no banco, entrou lá e saiu no seu salário, está dentro do seu bolso. Oh, credo, né? Pois é, você não sabe por onde andou esse dinheiro. Mas Zaqueu ele deu, porque ele viu a generosidade. Ele falou: meu Deus, o que eu vou negar? Sendo que Deus me abençoou. Isso é um sinal. Pessoas que viram a graça, o tanto que receberam sem merecer, se tornam pessoas generosas. Zaqueu experimentou a graça de Deus. Ele sabia que não merecia a bênção de Deus, mas mesmo assim desejou recebê-lo. Pastor, mas se dá dinheiro não salva? Então por que Jesus disse que naquela hora a salvação chegou? A salvação chegou porque Zaqueu viu graça. O dinheiro ele deu só como o resultado de alguém que viu o favor. E ele ficou tão agradecido, por isso ele deu. Mas não foi isso que salvou ele. O que salvou foi o fato dele ter visto a graça. Quem viu a graça nunca é avarento. Tem gente que fala: eu estou na graça, não tenho que dar nada. Será que houve salvação nessa casa? Para essa graça ser graça, você tem que ter visto ela, ser tocado. Essa foi a razão. E para encerrar, queria convidar aqui os irmãos do louvor. Eu vou falar o último sinal, que está ligado com esse. Esse sinal diz que quem viu a graça, ele é generoso. Mas o último sinal é que quem viu a graça é gracioso. Ele tem gratidão no coração. Olha essa história aqui e última, em Lucas capítulo 17, verso 11, a respeito de 10 leprosos. Preste atenção, não converse.
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, porque não podia encostar, né? Dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nem chegaram a se apresentar. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, para agradecer, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano, não era judeu. Não tinha direito da bênção de Abraão. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, esse que não é judeu, esse que não merece, esse que não está debaixo da aliança? Onde que estão os outros 9 judeus, crentes? E diz: levanta-te e vai, a sua fé te salvou. Interessante. Esse homem voltou, que ele não merecia. Os 9 foram curados também, os outros 9. Foi ou não foi? Mas por que não agradeceu? Porque merecia. Sou judeu, sou crente da videira. Sou bom, sou dizimista, sou líder de célula, fiz seminário, faço a corte, 5 anos de santidade. Claro que eu merecia. Essas pessoas não têm gratidão. Mas aquele que era publicano, que não era judeu, que não era crente, era pecador, ele voltou para agradecer, porque sabia que recebeu sem merecer. Alguém que viu a graça é grato, porque sabe que não merecia. Pessoas que não agradecem estão cheias de justiça própria. Por isso que eu falei, um filho vai reclamar porque o pai não deu a viagem. O outro que sabe que merecia nem ter pai, porque não presta para nada, como nenhum homem presta, agradece de ter um pai, agradece de ter uma casa. Mas o outro reclama porque não tem o que queria. Mas quando nós sabemos que não prestamos, o coração é grato. O coração é grato. Olha para cá, irmãos. Por que você reclama de posição? Por que você reclama de honra? Por que você reclama quando não lembra do seu aniversário? Por que você reclama quando não te consultam? Quando não te convidam? Porque você merece. Mas quando você entende que na sua carne não habita bem nenhum, que nós estávamos todos condenados para o inferno e fomos perdoados e feitos filhos de Deus. Se alguém não lembrar de mim, está certo, não era para lembrar. Se alguém não me chamou, está certo, não era para chamar, porque em mim mesmo não sou coisa alguma, e eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de pelo menos estar vivo. Ele inverte a visão, ele começa a pensar de outra maneira. Ah, mas eu tenho doutorado, eu sou formada. Pois é, Deus te deu a graça de viver, respirar, estudar, deu inteligência. Você só tem porque Deus te deu. Então desce do tijolo e passa a agradecer, porque não merecia nem estar vivo. Tadinha da minha tia, tão boa, está sofrendo tanto. Ela não merece. Não merece não, merece sofrer muito mais. Não é assim? Fulano é tão bom, não merece passar o que está passando. Você não sabe o que você está falando. Pastor, meu querido, na sua carne não tem nada que presta. Tem um assassino aí dentro, tem um ladrão aí dentro. Tem não, tem, que você não viu. A circunstância não deixou aparecer. Onde a sua família, que você foi, se eu tivesse colocado você para nascer lá numa família de Talibã, você ia descobrir o que estava aí dentro dessa carne sua. Se você tivesse nascido numa família
desarranjada, de drogados, fosse abusado sexualmente na infância, você ia descobrir o que estava aí dentro dessa carne sua. Por isso, quando você vê um marginal caído na sarjeta, quando você vê um bêbado jogado, um drogado, não aponta o dedo e fala que ele é ruim e você é bom, não. Fala para ele: Senhor, tem misericórdia desse homem que deveria ser eu. Mas o Senhor me deu tanta graça de nascer na família que eu nasci, conhecer o Senhor, e hoje não ter que estar passando pelo que Ele está passando. Eu sou eterno devedor. Falo na presença de Deus. Eu nunca deveria estar aqui. Falo na presença de Deus. Se amanhã o presbitério falar: ó, Naor, você está fora, você não pode ser pastor mais na videira. Eu não tenho nada a reclamar. Eu jamais posso dizer: dei minha vida aqui nessa igreja. Pelo contrário, nunca deveria estar aqui. Nunca poderia pregar para uma pessoa sequer. É muita graça poder pregar para tanta gente. Muita graça ter andado ao lado. É isso que eu vou dizer. Foi muita graça ter andado ao lado do pastor Aloysio tantos anos. Foi muita graça ter discípulos como os meus, ter amigos como os meus, ter ovelhas como as minhas. Foi muita graça ter a minha esposa e os meus filhos, porque eu não merecia nada. E vou ser feliz pro resto da vida, agradecendo pelo tempo que eu tive. Pais, às vezes, de uma maneira trágica, perdem filhos novos ainda. Filhos que morrem com 10 anos. Você pode se revoltar, ou você pode agradecer. Um revolta porque o filho morreu cedo. Eu entendo a dor, que o Senhor me livre dela. Mas acredite em mim, melhor do que se revoltar é dizer: Senhor, eu não merecia nem ter filho, e o Senhor me deu um por 10 anos, obrigado. Isso vai fazer tanta diferença no seu coração. A gratidão é porque Ele te amou. Ele te viu quando você ainda era pecador, e Ele estendeu a mão para você. Todos os nossos sofrimentos é porque esse mundo é caído, o pecado está na nossa carne, mas porque imerecidamente Ele foi lá no mundo e te pegou e falou: vem cá ser meu filho. Isso ganha o coração da gente de tal maneira que a gente passa a ter uma grande gratidão. E isso é sinal de quem viu a graça. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.